Seja bem-vindo ao podcast da Régia. Os nossos convidados são clientes, especialistas e parceiros que vão compartilhar experiências, dicas e, é claro, aquela história que ninguém te conta. Ricardo é proprietário da Régia Corretora Seguro. Obrigada, Ricardo, por fazer essa parceria com a gente. A gente aqui bateu um papo bem gostoso. Bom, vamos lá, né? Estou aqui com dois convidados, o Marcelo e o Ricardo. São clientes antigos nossos, né? Já estão aqui há muito tempo comigo. O Marcelo, eu montei a corretora de seguros quando eu comecei o negócio, quando a gente abriu o CNPJ. A gente já abriu na Conteto. Na verdade, a primeira conversa foi com o Teto, uma conversa bem descontraída, poderíamos dizer, né? Que característica que era do Teto, para quem conheceu, uma pessoa sensacional. Chegamos lá e meu pai foi gerente de banco, então na hora que chegou lá o Teto já colocou para nós, né? Primeiro você faz o saldo médio para mim ver se eu posso abrir a sua corretora aqui. Meu pai olhou para ele meio assustado e falou, não, é brincadeira, tal, né? E aí a gente começou por aí o relacionamento com a Conteto. Eu não conhecia nem o Marcelo nem o Teto ainda, né? O meu pai já tinha esse conhecimento, porque meu pai já tinha sido gerente aqui da agência em Ribeirão Pires. Enfim. E aí já teve uma pré-condição para poder entrar lá na Conteto. Você vê, né? Em que ano que aconteceu isso? Em 1994, né? Faz aí pouco mais de 30 anos que estamos aí já no mercado, né? Não tenho 100 e poucos anos como a Conteto, né? Mas a gente já está com 30, já é um tempinho bom. E o Ricardo também, que está aqui com a gente, meu cliente é muito antigo, já de bastante tempo, de várias coisas, vários produtos, né? Também começamos lá, eu lembro quando fiz o primeiro seguro do Ricardo foi de uma Kombi que trabalhava para a empresa dele, né? Que deu sinistro, deu perda total e deu um trabalhinho para receber, não por conta da seguradora. Na verdade a gente tinha um problema, não sei se o Ricardo vai lembrar disso, mas a gente tinha um problema da liberação da financeira, que naquela época você tinha que ir na financeira, pegar uma carta, datilografar ela lá para dar liberação, para juntar no documento do carro e entregar na seguradora para receber. Era bem burocrático isso ainda, né? E essa também foi uma conversa com o seu Silvestre. O seu Silvestre ficou louco da vida, levantou da mesa, foi para São Paulo, voltou com a carta na mão. Voltou com a carta na mão, Ricardo. Você acredita que ele voltou com a carta na mão? Da liberação da Kombi para a gente poder indenizar. Há muito tempo atrás também, já deve estar beirando uns 30 anos isso, né, Ricardo? Ah, vai, uns 30 anos fácil. A gente, assim, são empresários que a gente está aí já há uma longa data, sempre procurando prestar o serviço. O Marcelo também começou a passar as coisas uma vez que nós começamos a trabalhar. Ele tinha um outro corretor na época, que até conheço também, né? E depois, com o tempo, a gente foi conquistando ele como cliente também, né? E hoje a gente tem aí, não sei se tudo, mas um bom volume de produtos com o Marcelo, sim. Que é um cliente aí bem especial para a corretora também. É o cliente mais antigo? Não, o mais antigo é um amigo do meu pai, foi a primeira apólice de seguro emitida por nós, chama Paulo Poser, ele é de São Paulo. Ele cancelou o seguro que ele tinha e já contratou com a gente assim que meu pai montou a corretora. Ele falou, não, se você montou, eu vou fazer. Tem duas curiosidades: o cliente mais antigo é um amigo do meu pai, e no cadastro da corretora é um outro amigo meu, que acho que o Ricardo também conhece, que é o Tony Fabiano Crovador. No cadastro da corretora, o cliente 001 é o Tony. É o Tony? Porque na hora de fazer o cadastro eu fui lá e falei, não, se der errado, o Tony pelo menos é meu amigo, eu posso sentar e conversar com ele. Ele já estava preocupado. Implantado o sistema, então a gente estava começando os testes, e o Tony foi o primeiro cliente que eu cadastrei, né? Então assim, a corretora vem seguindo já desta época, né? E a gente com vários produtos, mas assim, o Saúde, uma história curiosa do Saúde do Marcelo, que foi bastante complexo para implantar, né? Por conta do que ele já tinha o produto na empresa dele. E então nós tínhamos uma dificuldade. Uma hora a gente não conseguia ajustar preço, então não dava um preço que era condizente com o que ele precisava para atender as necessidades dele. Outra hora a gente não conseguia aceitação adequada, porque ele tinha lá algumas pessoas com mais idade. Sim. E aí isso foi, olha, eu vou te dizer que próximo, se não deu 3 anos para a gente conseguir fazer a venda desse produto, né? Até que a Sul América lançou um produto novo,
eu chamei minha gerente, falei assim, é a hora da gente colocar aqui na empresa dele, porque isso aqui dá tudo certo, a gente só precisa da aceitação. E foi bem no lançamento do produto, um produto da Sul América, e aí a gente conseguiu regularizar, equalizar tudo, conseguir um custo que compensasse para o Marcelo também, que era que ele também estava procurando na época, e com o atendimento Sul América, que é uma boa companhia, né, uma das melhores do mercado aí no saúde. Sim. Tá certo. Hoje temos um podcast muito especial, vamos falar sobre planos de saúde, seguros e mais do que isso, sobre a parceria e confiança ao longo dos anos. E por isso temos aqui 2 convidados que fazem parte dessa história e que também confiam na Regia Corretora há muito tempo. Marcelo Menato é proprietário da Conteto e um dos primeiros clientes da Regia, ajudando a abertura da corretora. E aí, Marcelo, conta pra gente, seja bem-vindo. Tudo bem? Olá, meus amigos Ricardos que estão aqui. 2 Ricardo contra o Marcelo e uma Letícia, né? O LM e RR. Bom, em primeiro lugar, parabéns para o Ricardo, porque hoje em dia, para você conseguir montar uma empresa no Brasil e manter aberto durante tantos anos, mesma coisa o Ricardo, né, que estão tanto tempo aqui na cidade, é sinônimo de excelência, de trabalho, honestidade, né? E o seu Cardoso, o querido Cardoso, pessoa que eu fui presidente do Rotary graças ao seu pai, né, que foi um rotariano, um exemplo, a gente. Então, quando ele montou, né, junto com o Ricardo, a corretora, na verdade, eles cresceram muito porque eles tinham um nome muito bom na cidade, tem um nome muito bom, respeitados, e assim, eu só tenho, eu não tenho assim, não tenho um problema durante todos esses anos que a gente está. Eu tinha realmente um corretor muito antigo, tudo, mas assim, o Ricardo, ele é sério, a seriedade deles é o que eu acho mais interessante, né? E eu estava falando para ele que eu tenho um produto, né? Acabei de falar que é uma previdência privada que ele me vendeu lá atrás e que vai me garantir realmente um bom retorno graças a uma orientação correta do corretor. Por isso que eu digo, você fechar um seguro aí num banco ou num, sei lá, uma pessoa que não tenha muito, eu sou contra. Isso é uma prestação de serviço, né? O Ricardo presta serviço, ele dá uma assessoria, ele dá uma consultoria do que é melhor. Então, quando ele fala isso aqui, a gente confia. Então, é isso que é importante, você ter confiança no profissional que faz. E a Regia, o Ricardo, o pai dele, enfim, o Guilherme também, vocês estão de parabéns aí por todos esses anos aí de bons serviços prestados. Não é só vender, né? Tá o suporte ali o tempo inteiro, orientando, né? Dando orientações do que é o melhor. Sim. Olha, tenho isso aqui, tenho aquilo lá, vamos mexer nisso, né? Claro. Tem todo um suporte, uma orientação aí por trás, né? Sim. E a gente tem também aqui o nosso convidado, Ricardo Ferreira, proprietário da Frios e cliente de longa data, que acompanha também a trajetória da corretora, a evolução de seguros. E aí, que a gente já falando em off, a gente também sabe que ele tem várias histórias para contar para a gente. Seja bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo a todos, meus amigos, Letícia. Na verdade, o Brasil tudo é muito confuso. Então, a legislação ela é muito embaralhada. Então, se você não tiver alguém para lhe ajudar na hora que tiver o problema, que sabe o que está dizendo, as coisas não vão. Como o Marcelo citou, o seguro não é uma coisa que você compra como uma caneca, que você comprou, está resolvido, pagou, vira as costas e vai embora. Se não acontecer absolutamente nada durante o período de vigência do seguro, está tudo bem, foi ótimo, foi bom. Sim. Se acontece um problema, a seguradora tem que se precaver. E para ela se precaver, ela começa a colocar um monte de dificuldades para lhe pagar. Não que ela não queira pagar, mas ela quer se prevenir de alguma safadeza, né? Então começa, me explica isso, me explica aquilo, me explica aquilo. Eu acho que essa é a principal diferença entre ter uma pessoa profissional e adequada do seu lado contra alguém que te vendeu. Porque em sua grande maioria desse alguém que te vendeu, ele fala, você liga no telefone lá e se vira, e esquece. Exato. Ligar na seguradora e se virar é bastante difícil. As meninas têm até boa vontade, mas elas estão limitadas ao roteiro, ao croquis que tem ali. Então, no meu caso, eu estou com eles aí há praticamente uns 30 anos. Eu tenho de tudo que pode existir de seguro e mais um pouco, que vai de seguro de veículo, seguro pessoal, seguro de funcionários em acidente, seguro de prédio, seguro de carga, seguro de baú, seguro de... Tudo que pode ter mais um pouco eu tenho. E então, para dizer, como foi muito tempo, nós já tivemos inúmeras situações que até ele falava, caramba, essa eu nunca vi, peraí que eu vou atrás. Aí que está a diferença dele.
Ele realmente vai atrás. Ele é um cara muito envolvido, ele gosta de saber de tudo, conheço ele pessoalmente. Ele vai nos fóruns, se tem alguém apresentando, ele tá lá, ele tá lá, ele vai, pergunta, cutuca, vai atrás. Sai daqui, vai até São Paulo tirar uma dúvida que não resolve um problema numa central da Porto Seguro, da Azul Seguros, da Sul América, e bate na mesa, briga pela gente. Então isso é uma coisa que não tem por aí. Então amarra um pouquinho o cliente com ele, porque número às vezes você fala, caramba, me tirou de uma que se não fosse ele eu estava ferrado. Exatamente. Mas tá aí, é um profissional fantástico, a empresa é excelente, por isso que está com 30 anos, cada dia que passa melhor. Faz a diferença, né? Ricardo, tem alguma situação da corretora assim que você fala assim, isso aqui eu guardo com muito carinho? Acho que a gente tem várias, né? Assim, várias situações. Do próprio Ricardo, eu contei a história aqui da Kombi, que foi aí o primeiro sinistro, a primeira pólice que nós emitimos, né? Para você entender, eu não sei quantos anos tem a MM, deve ser próximo da Red. 92, então são 32 2 anos antes. Então, assim, nessa época ainda eles também começando, assim como eu, né? A gente começando e a gente já fez já contratamos o primeiro seguro que contratou, a gente já teve o sinistro, né? Mas foi ruim por conta de deu trabalho porque a financeira dava trabalho, a gente tinha, isso era uma coisa que na época era bem complexo, mas foi ali que eu conquistei também, né, a possibilidade de mostrar meu serviço, e que foi onde a gente conseguiu conquistar todos esses seguros que o Ricardo citou. Aí a gente tem situação, eu acho que talvez o mais emblemático do Ricardo seja o seguro de transporte que nós indenizamos, porque esse sinistro foi recusado pelo menos uma meia dúzia de vezes. Nossa, isso faz tempo, hein? 2011, 12, por aí. Nós demoramos bastante para conseguir essa indenização. Um prestador de serviço dele tinha cometido uma falha, e aí foi muito difícil, porque a seguradora não quer saber, né? Então demandou um bom tempo de negociação, a gente comprovando que não tinha má fé do cliente, eu conheço muito e sabia que não tinha, e o prestador de seguro dele, só para entender, né, para ficar bem claro, ele desligou o rastreador sem comunicar, como ele era um terceiro, ele desligou e não comunicou a empresa, e aí ele, como caminhão do terceiro, ele não está sabendo. Tanto que desde essa época quem controla os rastreamentos de todos os caminhões é a própria empresa dele. Não deixou mais o terceiro cuidar daquilo, justamente para ter garantia de que o serviço estava sendo prestado e que ele não tivesse esse tipo de problema novamente. Mas mesmo assim a gente conseguiu indenizar eles na época, que é algo que eu guardo, como você falou, com carinho, porque é uma conquista bastante complexa, né? O valor era expressivo, não era uma coisa fácil, e era expressivo para mim, como que estava ali batalhando, é muito mais para a empresa, né, Ricardo? Porque ainda a Modelo nessa época estava começando, já não era nem a MM, né? Isso não era fácil para vocês na época. Teve uma que você sofreu mais, você não lembra? Teve uma vez, né, nós fizemos um seguro de carga, isso foi nessa época, 2010, 2011, e ele apresentou, falou, a empresa quer um seguro de carga, a seguradora falou, nós podemos indenizar 120 mil reais. Tá bom, é o que a seguradora aceita, tá ótimo. Então, só que eu, sem saber disso, nós enchemos o caminhão mais cheio, mais econômico, veio embora, o caminhão tinha 180, esse caminhão foi roubado. E quando apresentamos, o caminhão foi roubado, tá aqui, você me pague os 120. Ele falou, não, vocês colocaram o veículo em risco, vocês colocaram mais do que estava segurado, então não vão pagar nada. Eu falei, não, paga pelo menos os 120, né? Não vou pagar nada. E foi uma briga, esse aí foi, ó. Então, mas foi esse caso mesmo, ele não estava rastreado, eu não sei se você não está... Esse caso foi o caso que a gente teve exatamente... Foi coincidência das duas coisas. Era tudo, era uma somatória... Eu me lembro do valor, que foi um terror pra gente. Porque, assim, são 180 mil reais, gente. Em 2010, nossa, faz uma correção 15 anos. Muita coisa, mais né? que 100%. E nós estamos falando, assim, quantos anos tinha Modelo nessa época, Ricardo? Lá foi 2004... Tinha 6, 7 anos a empresa. E assim, né? Então, para ter uma ideia de como estava em crescimento, né? O Ricardo me perguntou de seguro de transporte, e até falei, Ricardo, eu não sou especialista em transporte, era bom vocês pegar um especialista. Aí venderam uma pólice para ele, pensa num negócio ruim. Você lembra disso, Ricardo? Nossa Teve uma pré, então, antes de você vender o Então, porque como seguro não é da minha especialidade, eu fiquei, né?
Aí quando eu vi o que venderam para ele, eu falei, não, Ricardo, eu vou estudar o transporte, a gente volta a se falar. E aí eu fui atrás, fui entender de seguro de transporte mesmo, para poder vender para ele de forma adequada. E aí, o que acontecia? Esse produto que venderam para ele era um produto mais barato. Só que em pouquíssimo tempo ele atingiu o valor mínimo lá, e aí o seguro dobrava de valor. Era muito caro. De uma coisa que aparentemente era barata, ficou muito caro. E eles não atingiam o valor mínimo de transporte. Porque seguro de transporte você tem que ter um valor mínimo, né, para transportar mês. Uma cota mínima. E eles não atingiam esse valor. Só que quando eles estavam nessa apólice mais barata, eles estavam pagando muito mais caro. Aí eu vendi algo que era adequado à operação deles, o que aquele seguro não era, né? E aí eles demoraram um tempo para poder chegar nesse limite mínimo de tarifação, que para eles, né, não era fácil pagar, porque eles estavam pagando por algo que nem usava muitas vezes, mas ainda era muito mais barato do que o outro produto. Aí até a gente chegar a ter como é hoje, né, assim, o valor mínimo não é mais um problema para o Ricardo, graças a Deus, né, porque ele transporta muito mais do que o mínimo. Isso quer dizer que a empresa cresceu, e aí a gente percebe claramente no faturamento do transporte que cresceu bastante, né, da época que a gente começou isso para hoje, né. Mas, assim, esse sinistro que eu estou falando é o mesmo, Ricardo, é o mesmo que a gente estava falando lá atrás. Eu tenho um bom aí, viu, que eu lembrei agora, de um seguro que você fez, que eu tenho até hoje, né, que todo escritório de contabilidade, pelo menos deveria ter um seguro de responsabilidade civil. Ainda mais porque, do jeito que está a legislação hoje, até um MEI, um microempreendedor individual, que deveria ser simples para abrir, é simples para nós que temos conhecimento, mas o cidadão comum se enrola, entre aspas, para abrir o tal do MEI. E isso é o mínimo do mínimo, vamos dizer, no escritório, né? Nós temos, a gente já passou algumas dificuldades também juntos aí, porque, estou dizendo assim, com clientes, porque nós temos 27 legislações de CMS, nós temos milhares de ISS, e fora outras de IBAMA, tudo, que eventualmente o contador pode cometer um erro, é a coisa mais comum, né? Hoje nós temos gente vendendo para o Brasil todo pela internet. E quando você está vendendo pela internet e você está tributado no simples, não tem problema. No lucro presumido ou no lucro real, tem que recolher um negócio chamado de FAO, que é um negócio complicado de fazer, né? Mas pensando nisso, eu estou dizendo, eu procurei o Ricardo, falei, Ricardo, eu preciso fazer um seguro de responsabilidade civil. E são poucos escritórios que tem, né, Ricardo? Você... eu queria até parabenizar o Marcelo, porque assim, é muito pouco o número de escritórios que tem esse tipo de seguro. Escritório de contabilidade é pouco. Eu vou dizer mais, gente. Esse tipo de seguro eu tenho da minha corretora, por exemplo. São ramos diferentes, mas é a mesma modalidade. Dos corretores de seguro, somente 8% no Brasil tem esse seguro. Quer dizer, o cara vende seguro, mas ele não faz o seguro dele. Ele mesmo. Né? A pessoa achar que ela não vai errar nunca, né? Ou ela já está pensando que se ela errar, o problema é do cliente, porque não é possível que você acredite que não tem um risco de você errar em uma emissão, em uma contratação, com o número de problemas que a gente tem. Todo mundo citou as legislações, no nosso caso, além da legislação, tem todas as alterações de companhia, tem uma série de coisas que muitas vezes a gente fica vendido na frente do cliente por alterações que a gente nem foi comunicado. Claro, claro. Né? E aí corre-se o risco, mas a gente está respaldado por uma apólice, né? Assim como o Marcelo no serviço dele. Mas são pouquíssimos os prestadores de serviço que têm, advogados, tem alguns poucos que têm essa apólice. Todo prestador de serviço pode ter esse tipo de seguro, mas são muito poucos os que tem, muito. Eu não sei dizer o número percentual de contadores que tem, Marcelo. Eu vou te contar, saiu uma história de um contador que ele errou a forma de tributação de um advogado lá em São Paulo. A sociedade de profissão regulamentada, tipo contador, advogado, médico, dentista, enfim, em alguns lugares o ISS é fixo. Em São Paulo, quando dependendo do tamanho, é fixo. Em São Paulo eles não aceitam isso. E o contador, em vez de ter feito o ISS fixo, dava para fazer na época, ele não fez do fixo e fez sobre o faturamento. Era no fixo, ele fez para o faturamento. Então o cliente lá dele pagou errado mais de R$200 mil de imposto e multa. Aí
não foi o juiz de primeira instância, foi o último grau, lá acho que foi o Tribunal de Justiça, não sei, e deu ganho de causa não para o contador, para a empresa, e o contador teve que pagar tudo, inclusive o imposto. Não é só a multa e o juro, o imposto também. Aí todo mundo ficou assustado com isso, né? Eu acredito que essa pessoa não deveria ter o seguro, mas estou dizendo, graças a Deus eu nunca precisei usar, entendeu? Eu já tenho muitos anos, nunca precisei usar, mas estou dizendo, é muito comum acontecer erro de avaliação, às vezes, ou um erro de alguém que trabalha com você, quando você foi ver, já deu no meio do ano e falou, puxa, não era para fazer isso. Então, assim, eu acho que todos, não só... Eu acho que esse seguro no Brasil ainda é pouco difundido, né, Ricardo? Muito pouco, muito pouco. Assim, o que a gente vê muito, Marcelo, é assim, pessoas que têm operações internacionais, esse seguro é exigido, né? E aí, ter ou não vende, então. ou não trabalha. Sim. E aí, isso começou a ter bastante, né? Por conta desse tipo de situação. Da situação de ter uma exigência de uma empresa que opera internacionalmente. Eu tenho um cliente que, por exemplo, ele opera para a Nestlé. Ele é obrigado a ter, sem a apólice de seguro, ele não opera. Né? Sim. Então, assim, você tem essa dificuldade de colocar na cabeça. O cara não tem o seguro porque ele descobriu a importância do seguro, que é o caso do Marcelo, por exemplo, né? Estava parabenizando o Marcelo porque ele é um cara atento a esse tipo de situação, sempre preocupado aí com o que pode acontecer, né? Com os clientes dele. Não, o cara tem porque tem uma exigência, mas isso tem um lado bom que traz que esse mercado ele cresceu muito, né? Mas muito por conta dessas exigências internacionais. Não é um hábito do brasileiro ou das empresas, né? Não. O americano tem muito mais, né? Não tem comparação assim, né? O americano tem muito mais, a gente tem muito mais seguros de uma forma geral, é cultural. Aqui a nossa cultura de seguro é muito pouco, né? Um país desenvolvido, um seguro vende por volta de 9%, 10%. No Brasil é cerca de 4%, 3,5% do PIB. Não, é por isso que as pessoas têm que ficar ligadas no podcast, para poder entender mais e ir atrás do que fazer, né? Exatamente. Agora sim, me fala uma coisa, tem seguro para queijo? Porque o valor do queijo tá valendo ouro já, né? Tem que fazer, esse né? seguro que eu indenizei era queijo. Tá? Olha, tem seguro para queijo, Era uma gente. carga de queijo. Ricardo, qual que é a importância, né? Você passou por várias coisas, tanto na questão do seguro de carga, quanto em outros detalhes aí, mas qual que é a importância de ter um corretor idôneo que está ali do seu lado, te ajudando, te dando todo esse respaldo? Eu acho que o principal é você poder focar no seu trabalho sem ficar preocupado com essas coisas que são adjacentes ao trabalho. Ela faz parte do seu negócio. Você tem que se preocupar com isso, como o Marcelo citou, ele tem que se preocupar em ter o seguro. Mas se você tem alguém de confiança do seu lado, num bate-papo, numa conversa, vem aqui, senta um pouquinho aqui no meu dia a dia da minha empresa, me fala que está faltando alguma coisa, né? Me alerta de alguma coisa que a gente poderia ter feito melhor ou pior. A cada renovação que nós temos, que são inúmeras, a gente sempre bate um papo geral. Olha, isso aqui está adequado, isso aqui não está, isso aqui está, isso aqui não está. Ele fala, melhora um pouco esse item, pode tirar esse aqui, acrescenta esse, porque os dias vão mudando. O seguro vendido em 2010 não tem nada a ver com o seguro vendido agora, seja ele de imóvel ou de carro. Sim. Os imóveis, mais ainda, prédio de empresa, eu tenho uma indústria de queijo no Paraná, e lá tem o seguro daquilo, toda a renovação é uma confusão danada, porque eles fazem umas exigências de algumas coisas, de algumas situações. Por exemplo, às vezes a seguradora exige algum equipamento dentro da planta de produção, que o CIF, que é o órgão que permite nós trabalharmos, não aceita que tem aquilo lá dentro, que é uma falta de higiene. Então, como é que você explica isso, né? Então, vai lá fazer uma carta, passa para ele olha a carta, ele ajuda a escrever, manda para o pessoal, vira uma briga. Então, a importância de ter alguém junto é você conseguir que tudo funcione, que tudo dê certo e não tenha uma surpresa quando der coisa errada. E que ele entenda a sua necessidade, tem que entender. Né? Não basta estar junto, porque, tem que entender, vou né? te vender um seguro de prédio, beleza. Depois o cara não veio verificar com o seu prédio, por exemplo, não tem elevador, ou não tem uma escada de emergência, quando você não tem escada de emergência, eu não pago. Bom, o corretor devia ter avisado. Falei, então, cadê o corretor? Então, eu acho que é de suma importância alguém que saiba o que está vendendo. Ele exemplificou. Eu pedi um seguro de carga para ele, ele falou, não tenho, vai procurar fora. Quando eu voltei, ele se deu o trabalho de procurar, ir atrás, se especializou e está aí bem vendendo há 15 anos, sabendo o que está fazendo.
Faz a diferença, né? Total. Tem que ter. Ricardo, o que mais as pessoas têm dificuldade na hora de entender? Na hora que a gente falou de seguro, mas vamos falar um pouquinho de plano de saúde, que isso bate muito nas pessoas, porque a pessoa fala, plano de saúde é tudo caro. Né? Mas tem várias modalidades de plano de saúde. As pessoas, por onde ela começa? Qual que é a maior dificuldade? Eu acho que assim, o primeiro passo é você procurar realmente alguém que vai te vender o que você precisa, né? A gente tem uma série de problemas. A pessoa às vezes está procurando e ela quer ouvir a solução. A gente costuma muito dar o exemplo, né, do cara que quer fazer o plano de saúde para a mulher que já está grávida. Não vai ter cobertura no parto. Ele até tem algumas coberturas, né? Pensei que você fala brincando isso aí. Não, isso é sério, Marcelo. Isso é muito sério, porque a pessoa fala que vai dar cobertura, o cara está desesperado, ele aceita. Só que chega na hora do vamos ver, cadê o corretor? Você não vai achar. Não vai achar o cara. Até consegue fazer o plano, mas vai cobrir só parte dos exames, né? Não vai nem cobrir todos os exames. Exatamente parte, isso, né? Letícia, você muito bem colocou. Ela cobre alguns exames, cobre as consultas, mas não vai cobrir o parto. É simples assim. Então, assim, eu dei o exemplo do parto, que é uma coisa mais fácil, mas qualquer tipo de doença, de coisa que entra como pré-existência, o parto não é uma doença, tá? Deixar bem claro isso. O parto é muito pelo contrário, é vida, né? Porém, ele tem uma carência de 10 meses. E justamente 10 meses que é para poder a pessoa não contratar já com a mulher já aguardando o filho chegar, né? Enfim, mas é comum você procurar e achar alguém que vai dar cobertura, achar alguém que dê uma solução que a pessoa quer ouvir. O preço é um problema, porque a gente tem problema de legislação, problema do nosso governo que não procura solução, né? Para quem não entende, né? Só para você ter uma ideia, a gente tem mais de 50% do público ativo que é atendido por planos de saúde no Brasil. São 55% da população que utiliza a saúde são atendidos pela empresa privada. O custo é muito alto da saúde, né? Os reajustes são altos, né? Mas para uma solução você tem que ter criatividade no nosso país. Eu vou dar de exemplo, a semana passada a gente teve 6 lançamentos de novos produtos na Porto, que a gente está até estudando ainda, né? Acabou de chegar. Por que a Porto está lançando tanta coisa diferente? Por quê? Porque como ela não consegue mudar o governo, a direção do governo, ela está tentando, dentro do que a gente tem, achar soluções que você consiga ter um aceite melhor, com uma qualidade sem estar tão suscetível à fraude e evitar os reajustes que hoje são superiores a 20% há muito tempo. Eu vou dizer que pelo menos 17% tem mais de 10 anos que reajusta todo ano. Então eu não tenho meu ganho, não sei vocês, mas eu não tenho meu ganho reajustado em 17%. E aí a gente começa a procurar solução no mercado. Essa hora é mais ou menos o que eu contei do Marcelo. Ou seja, nessa hora o que eu tenho que procurar? A necessidade do cliente. O preço para ele era importante? Ele já pagava um valor exagerado na época, né? Mas ele tinha outros problemas para adequar, né? Então uma hora eu consegui o preço, mas não tinha aceitação. Outra hora eu tinha aceitação, mas não tinha o preço. Quando eu consegui equalizar tudo, nós fechamos o negócio. Então, a saúde suplementar, ela é complexa, né? Você fala assim, foi reajuste de 20%. O resultado do mercado é 3,5%. Se não fosse um reajuste de 20%, quebrava todas as empresas. Não precisa nem fazer muita conta. Sim. Né? Então você colocou, reajustando 20% ao ano, o resultado operacional dessas empresas é 3,5%. Né? São muitos bilhões, são mais de 200 bilhões ano. Pergunto para vocês, alguém colocar 1 bilhão em risco para receber 3,5% ao ano? Eu não colocaria. Né? Então, assim, entender que a parte das operadoras também não é fácil. Sim, tem... mas a operadora também, ela cria problema, muito perto daquilo que o Ricardo comentou, né? Elas ficam preocupadas com tanta fraude que quem paga são os bons. Com certeza, o prêmio é alto
né? Também, não é porque se todos fizessem também, né? Não sei se isso vale também para plano de saúde. Se todos os brasileiros fizessem um plano de saúde, talvez ficasse mais baixo ou não tem nada a ver. Tem também, volume vai sempre melhorar, porque quanto mais gente tiver, você esse volume ele é necessário para que você consiga equalizar a conta. Mas assim, por exemplo, né, pessoa física, a dificuldade de fazer plano de pessoa física é muito grande. O reajuste quem dita é o governo, né? Se está reajustando a 20% os planos empresariais, quanto que deveria ser o reajuste do plano individual? Ele é 6,5%, 7%. E isso não é sustentável, né? Há muitos anos atrás, lá em 98, quando a ANS foi criada, a gente tinha os planos regulados pela SUSEP. Tinha seus problemas, a SUSEP tinha lá seus problemas, né? Como tem até hoje, mas era muito melhor. Ela avaliava a operação do mercado e não individual, né? Do mercado, e autorizava um reajuste. Então ela tinha lá um tanto de especialistas que ia avaliar todas as operadoras e falar, olha, você pode dar um reajuste de X%. Era muito legal porque você recebia na tua casa uma carta e falava assim, olha, a SUSEP me autorizou a dar um reajuste de 12%, mas eu dei 10% porque a gente está cuidando demais da tua operação e tudo mais, não aplicamos os 12%. Por que ela fazia isso? Porque ela não queria ganhar mais? Não, porque ela queria mostrar para o cliente que ela estava trabalhando bem, o que ela fazia com que o cliente também estivesse do lado dela. A partir do momento da criação da ANS, os reajustes começaram a ser dados pelo governo. Ano de eleição, gente, independente de quem seja o candidato, não vai ter reajuste de 20%, nem que necessite muito. Não vai ter. O ano de eleição, o reajuste é no máximo o que teve de inflação. Só que assim, equipamento de medicina, hospital, tudo importado, né? Hoje a gente está com dólar aí entre 5,5 e 6 aí o tempo todo. Como é que pode você pegar há um ano atrás o dólar era 4,80? Esse reajuste você não consegue repassar se você não tiver um olho para o negócio de quem está fazendo. Então o governo não olha e não tem uma pessoa que olha. Então assim, você tem série hoje, a ANS já desenvolveu muito, não é mais aquela que começou lá atrás, mas ainda fica muito aquém em alguns quesitos. Esse é um tanto que a gente não tem quase nada no mercado. No Grande São Paulo não existe plano individual, acho que tem a Prevent Senior, é a única individual que a gente indica na nossa operação, porque é a única que funciona, no meu entendimento. Tem muitas operadoras também, né? As pessoas acabam se confundindo, né? Agora, o que eu faço, né? E muitos corretores, pede uma cotação, te manda um monte de coisas, você não entende nada, você fica falando, e agora o que eu faço, né? Qual o caminho? Como ele saber que ele vai... Primeiro, é claro que tem que contratar a Régia, para saber qual é o plano que tem que dessa fazer. Parte. Né? Gostei muito dessa Mas, parte. para quem ainda não te contratou, qual dica que você dá para que ele realmente fale assim, eu estou fazendo um plano de saúde que realmente me atenda? Qual o caminho? Porque tem muitas opções e, assim, tem que saber como economizar também, né? A economia ela tem que ser feita dentro de um padrão que vá atender a sua necessidade. Então, se eu estou procurando atendimento no Hospital Ribeirão, por exemplo, o Hospital Ribeirão atende no nível de plano para cima. Se eu não tenho necessidade de ser atendido no Hospital Ribeirão, você já começa a ter opções mais em conta, né? Então, isso tudo você tem que estar olhando na hora de comprar. Depois que você comprou, não vai ter muito jeito de você arrumar aquilo, até porque normalmente o contrato é de 1, de 2 anos, então se para você sair tem multa contratual, tomar muito cuidado com isso, né? Também é outra coisa que poucos falam, mas você tem que ficar no plano o tempo que está dentro do que ele foi contratado. A maioria dos planos hoje ela tem pelo menos 2 anos de contrato. Que é o período de carência também. Não, carência não. A carência máxima são 10 meses, e aí tem 24 meses que a gente chama de CPT, que é para pré-existência. Pré-existência você vai ter alguns atendimentos, normalmente é atendimento de exame de alta complexidade, internação, você não vai ser atendido dentro da CPT, porque é uma doença que você já tinha quando contratou o plano. Então isso você tem que estar bem claro.
todos esses detalhes de preenchimento de formulário, a gente acompanha para e passo, e isso é de uma importância muito grande. Você pergunta uma pessoa, fala, você já foi internada? Ah, fui internada. Mas qual o motivo? Ah, para ter meu filho. Gente, isso você não precisa citar, você só sabe, já está subentendido que se você teve um filho, hoje em dia ninguém tem filho mais em casa. Em casa, né? Todo mundo vai a um hospital e passa lá pelo menos um dia internado. Então, assim, aí a pessoa coloca isso, quem olha lá não entende nada e já coloca uma CPT. Aí volta com a CPT, aí a gente tem que ficar discutindo isso. Então a gente orienta até nesses casos. Ao mesmo tempo, uma pessoa que teve um câncer, ela tem que informar. Né? A companhia vai ver a aceitação, tudo que ela não pode é descobrir que você teve o câncer na hora de atender e deixar você na mão. Ainda mais se você estiver mudando de plano, que é um problemão. Você está mudando de um plano, você está atendido. Aí você muda do plano e colocou a informação errada, daqui para frente você vai deixar de ser atendido. E o histórico hoje, digital, é muito rápido para as operadoras conseguirem pegar. Tá. Uma pergunta para vocês dois. O que fazem... Ó, a pergunta queima-roupa, hein? O que faz vocês dois serem os clientes há tantos anos do Ricardo? Pode começar. Então, tá bom. Bom, ele deu aqui uma aula de como de atendimento ao cliente, de análise do produto, né, de confiabilidade. Então, assim, primeiro eu conheci, que nem você conheceu meu pai, eu já conhecia seu pai antes, e a gente já conhecia que era uma pessoa de reputação ilibada, mas não é só isso, é a competência também, entendeu? Eu acho que, uma vez minha mãe falou assim, meu filho, ser trabalhador e honesto é o mínimo, é uma obrigação, né? Se a pessoa fosse vagabundo, então eu acho que isso aí ele já tinha, mas ele tem uma coisa muito mais, tão importante quanto, não vou dizer muito mais, que é a competência para te dar o produto correto. Não vende, eu já perguntei coisas para ele, falou, isso aqui não presta, né? Tipo, alguém falou um negócio assim, não, isso não vai, que não presta. Nós temos o seguro de saúde com ele já há muitos anos, justamente por causa da orientação boa dele, a gente está satisfeito, sabe que o preço sobe por tudo aquilo que você já falou, o medicamento, tudo aumenta, e o pior é que não vejo uma outra coisa, não tem saída para isso. A impressão que eu tenho é que nós vamos... Só se o governo pegasse tudo e virasse tudo, SUS. SUS, entende? Até a gente brinquei, será que se a gente pagasse para o SUS, funcionaria melhor, alguma coisa nesse sentido, né? Não daria certo, Marcelo. A indenização dos operadores de saúde é maior do que do SUS hoje. Tá vendo? Né? Se você pegar a operação e colocar no SUS, o SUS quebra. Então, assim, os governos, eu não vou ficar nem citando os nomes aqui, mas são vários, eles pedem aí a volta do individual, que acabou por culpa deles, mas eles pedem a volta. Por que eles pedem? Porque com menos pessoas no SUS, eles conseguem atender melhor o SUS, né? Porém, se a gente pegar e continuar nesses reajustes altíssimos, né, existe preocupação de todos os governos aí, desde 2010 se discute esse problema, porque foi quando começou até os grandes reajustes. E você pegar e colocar toda essa operação para o SUS, e quando começou a diminuir o número de pessoas lá atrás, e começar a ir mais para o SUS, isso começou a pesar muito para os governos. Então, assim, é de interesse do governo que os planos de saúde suplementar sejam vendidos e atendam bem. Porém, eles não fazem exatamente o que devia fazer, mas tudo bem, mas eles querem que a gente esteja lá, e não dá para você pegar a operação hoje e jogar no SUS. O SUS, nós devemos ter que pagar um pouquinho mais de imposto, a gente já paga pouco, né? Para poder sustentar isso. Eu vou fazer uma pergunta. Muita gente ia no escritório, eu queria abrir um MEI para abrir plano de saúde. Isso aí acho que já foi também vetado, né? O MEI, você consegue contratar pelo MEI. Porém, ele tem aí uma tabela maior na maioria das operadoras, ele tem aceitação mais dificultada, né? Existe também a situação de você ter uma empresa inoperante. Então, assim, a gente tem visto coisa que não acontecia muito, muitos cancelamentos de contrato por parte das operadoras de forma unilateral, por questão de fraude, por questão de inadequação. O que muita gente faz, às vezes, é contratar com taxa do interior, sem estar dentro das regras, e isso é um problema. Né? Então você tem essas empresas, desculpa, mas quando já vi um monte de casos também lá no escritório, a pessoa vai lá, quer abrir uma empresa só para o plano de saúde. Aí eu falei para ele, você tem que ter movimento. Né?
Não pode chegar assim. A empresa tem que existir, movimentar. Vamos imaginar e põe todo mundo lá. Vamos supor que a pessoa tem uma família muito grande, aí paga lá 10 mil. Aí você tem que ter o quê? Um faturamento de, sei lá, de 15. Você tem, entendeu? Você tem que movimentar a empresa para justificar. Então não é bem assim. Então, mas acredito que seja um problema realmente, né? Marcelo, isso é coisa que eu vejo você avisando, já presenciei, inclusive, tá? O Marcelo fazendo isso. Eu sempre falei, e era um problema porque não acontecia, só que agora vem acontecendo, tá? Esses cancelamentos unilaterais dos últimos 2 anos, ele vem num crescente muito grande. E assim, ela cancela de quem tem alguma coisa que não... Então aí a pessoa fica sem condição de discutir ou brigar. Porque ele já está com o contrato errado. Sim. E esses contratos, eles vêm... Isso começa a acontecer e as operadoras começam a fazer isso. E aí você vai ter que... vou discutir a causa aqui, porque você não pode cancelar meu contrato. Tá. Apresenta o faturamento da tua empresa. Não tem. O faturamento é 0 e eu pago 10 mil reais, como o Marcelo colocou, de plano de saúde. Opa. Como é que faz, né? Como é que faz? Não fecha a conta, né? Exatamente. Falando em não fechar a conta, a gente tem aqui Memórias que Ficam, que conta a história, né, da cidade. Aqui a gente tem na mesa, né, serviços de pais que abriram as empresas. Eu quero que vocês contem um pouquinho. Para quem não sabe, a Conteta é uma das empresas mais antigas aqui de Ribeirão. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Bom, vamos lá. Na verdade, tudo começou com a minha família, uma família que veio de imigrantes, né? Meu pai, italianos. E minha bisavó, quando chegou aqui em Ribeirão Pires, ela chegou em 1899. E em 1910, mais ou menos, ela montou algo que seria um escritório de contabilidade, né? E você vê, ela era mulher, né? Mas ela era alfabetizada italiana, quer dizer, então imagina as dificuldades, né, que ela teve naquela época. Sim. E ela foi trabalhando, ela fazia o cálculo dos fretes dos trens que saíam com essas madeiras que chegavam aqui, enfim. Era uma coisa, assim, não era um escritório contábil exatamente. Mas em 1938, mais ou menos, que abriu o CNPJ, vamos dizer assim, da Organização Contábil Menato, que era do meu tio Euclides, né, da minha bisavó, e depois entrou em 1953 ou 52 um outro tio e o meu pai. Aí meu pai, em mais ou menos 1959, ele montou a Contábil Ribeirão Pires. E aí, quando eu entrei na Contábil ainda, foi em 1982, eu comecei a trabalhar, mas em 84 que eu comecei a ficar mais, vamos dizer assim, eu estudava de manhã, então, em 84 eu passei para a noite e comecei a trabalhar. Nós juntamos esses escritórios, né, o Menato e a Conteto. Então, quando eu digo que que é desde 1912, na verdade é uma tradição familiar de 1912. Né? O Menato, ele praticamente cancelou as atividades por volta dos anos 80 e os clientes foram para a Conteto. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, hoje, que é o seu Joãozinho, né, o antigo seu Joãozinho da loja, que é o Marcelo, que é o neto dele hoje, que está com a gente desde 1942. Que foi muito lembrado no documentário. Para quem não assistiu, assistam lá no YouTube, memoriasqueficam.com.br. Tá lindo. E eles falam, é unânime, todos os entrevistados se lembram do seu Joãozinho. É, impressionante, né? Mas ele é uma pessoa muito querida, muito querida. E é mais ou menos essa história, resumidamente. Temos muitas histórias aqui para contar ainda. E você, Ricardo? Seu pai que montou a empresa, me conta. Sim, é uma empresa familiar, começou em 1992. Aparentemente, nossa, muito tempo. Você está do lado do Marcelo, ele falou 1912. Parece que eu comecei ontem, né? Mas tudo bem. Mas é uma empresa familiar do ramo de frios e laticínios, para o atendimento só do pessoal de Ribeirão Pires. A gente tem poucos clientes fora daqui, quase todo mundo é daqui. Graças a Deus estamos estabelecidos no mesmo lugar, com a mesma família há tantos anos, as pessoas nos conhecem, gostam da gente, recebemos muitos elogios, então a gente vai continuando com ela lá, sem ter nenhuma intenção de fugir ou mudar o jeito, sabe? Hoje em dia o jeito do consumidor tem mudado muito, como vocês até citaram há pouco numa conversa aqui antes do programa, sobre vender pela internet, online. O nosso serviço é... O cliente quer chegar lá na hora e quer falar como ele quer, como é que ele quer que faz o fatiamento, como ele prefere levar, quer que seja na hora, quer experimentar ali na hora, quer que eu bater um papo. Então, nós continuamos ainda com essa tradição, porque eu acho que é isso aí que segura a gente há tanto tempo lá. Acho que esse é o principal diferencial que nós temos ali na nossa empresa. Tem uma coisa aqui, a qualidade
que ele vende na MM, por exemplo. Não, eu sou cliente há muitos anos, sou suspeita. Eu tenho um amigo aí, não vou citar o nome dele, todo mundo conhece, ele falou, olha, eu mudei para Santo André, não é você, mudei para Santo André, eu compro frios da MM, porque eles não cortam, incrível, né, tô dizendo. Então eles fazem, o atendimento é bom, é produto de primeira, então não tem como não dar certo, né? Não tem. Ricardo, quando ele fez uma venda, quando eles estavam começando, ele fez a venda, nós estávamos prontos para sair, tudo arrumadinho para sair à noite. Ele falou, eu fiz uma venda, vamos fazer uma entrega. Nós fomos lá em Peruíbe. Jureia. Fomos lá na Jureia, os amigos, tudo arrumadinho. Pode enganar os amigos. Não, vamos lá, que aí vocês me ajudam a descarregar, depois a gente fica por lá. Bom, a nossa balada, vamos dizer assim, que ia ser aqui no ABC, foi lá pra Baixada pra gente ajudar a descarregar Não podia perder uma venda, né? Era uma venda importante. Eu não queria deixar de sair com os amigos, não podia perder uma venda. Ainda aproveitou, aproveitou os amigos para ajudar a descarregar ainda. Apesar que a gente chegou lá, tinha uns caras lá preparados. Não precisa nem pagar ajudante. Amiga Vem aí, amiga, para essas coisas. Aí que você vê a hora que os amigos são verdadeiros, na hora que tu precisa. Tudo bem que eu tive que ir pagando a bebida de bar em bar para todos, mas tudo bem. Aí faz parte, né? Tava dentro do lucro dele já. Tá, Ricardo, para quem quer contratar um plano de saúde, qual é o caminho das pedras para falar com a Régia? Olha, a gente pode atender pelo WhatsApp, né, da Régia, ou pelo telefone, e-mail, não sei se vocês podem estar colocando aí na tela para a gente, que acho que fica mais fácil. Qualquer um dos caminhos que você procurar, a gente está atendendo. A Régia está sempre disposta aí a atender e procurar todas essas soluções que foram colocadas aqui, né? Ou seja, de procurar a melhor solução, avaliar se o que você tem hoje, porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu preciso mudar porque o meu está caro, porque o meu não está atendendo. Aí você faz toda a avaliação e fala, melhor você ficar onde está, porque hoje, dentro do que tem no mercado, você não vai conseguir, ou não consegue economizar, ou não consegue um custo-benefício que compense, né? Então, às vezes, é interessante também, a gente o propósito não é vender, é dar uma consultoria para que a gente possa ter clientes como esses que estão aqui, né? De muito tempo, dando a consultoria certa, a gente entende de que é o caminho para conseguir o cliente por mais tempo e não simplesmente fazer uma venda e amanhã não ter mais, não me encontrar mais para poder reclamar se não foi uma venda bem feita. Exatamente. Né? Tá aí a dica, gente. Para quem precisa de plano de saúde, não busque só o preço e sim o custo-benefício de um bom corretor como a Régia. Tá ali te dando suporte, dando auxílio, todo ano tá ali verificando o que precisa mudar, o que precisa ajustar, o que não precisa ajustar, que tá ali realmente junto com você ao longo da sua vida. E aí a gente vai aqui finalizando, agradeço a vocês todos, foi um bate-papo incrível. Pode fazer suas considerações finais para os seus amigos, clientes, parceiros de vida aí. Eu queria agradecer muito, é uma honra muito grande, né? São 2 empresários de referência na cidade, né? Tanto o Marcelo quanto o Ricardo. Agradecer o tempo que eles estão aqui com a gente, né, para estar falando aí mais da minha empresa. Falamos um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de queijo, né, mas falamos muito mais da Régia. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos 2 que estão aqui com a gente, despendendo do tempo deles para poder falar um pouquinho do meu trabalho. Renato? Imagina, Ricardo, eu que agradeço, nós que agradecemos, né? Tá aqui foi um prazer, Letícia está aqui. Meu primeiro podcast, acho que não me lembro de ter feito outro. Acho que eu participei de alguma coisa aqui com o Emerson, mas eu não acho que talvez, não sei se foi um... Faz muitos anos. Não sei se foi um podcast desse. Gostei muito, Ricardo, mas assim, tudo que foi falado da Régia é merecedor. É uma empresa de extrema qualidade e confiança e que a gente está muito satisfeito com eles já há muito tempo, né? E por tudo aquilo que eu já falei. Então, parabéns, Ricardo, e parabéns também para você, para o seu pai, para o seu irmão, para a tua família toda também, porque a sua empresa também é uma empresa que é uma referência na cidade, todo mundo também conhece, não só aqui, né? Vocês também já estão no Paraná. É que eu sou cliente do Marcelo também há muito tempo, né? Ele é meu cliente, eu sou cliente dele também. Aqui todo mundo é cliente, inclusive eu sou cliente. Essa é a parte boa de uma cidade como Ribeirão Pires. As pessoas se ajudam. E acho que é muito importante isso, não tentar buscar lá fora, porque não eu ajudar as pessoas aqui de dentro. O comércio local tem que se ajudar. Se todo o comércio local se ajudar, se os residentes se ajudarem, a cidade tende a crescer. Mas precisa dessa boa vontade. Com certeza. E vir aqui fazer um testemunho, uma pessoa como ele, a gente pode vir sossegado, que estamos fazendo
Isso Com é o mínimo. certeza. E tem mais uma outra coisa, né? Também dar os parabéns pro Ricardo pela presidência da SEARP, que tá tocando Isso. muito bem. A gente acabamos nem falando, né? SEARP está indo muito bem. Graças ao Ricardo. Ele conseguiu uma coisa, né? Que ele conseguiu inovar na Zona Azul. Você conseguiu colocar ela de forma digital. Todo mundo que passou lá, inclusive eu, não conseguiu. Então, parabéns. Não, obrigado, Marcelo, pela lembrança. Até que o digital até tá bombando agora, são as mudanças de prefeito aí. Tem pelo menos 4 outras cidades que estão me consultando, né? Para saber como é que nós fizemos aqui, como é que foi feito. Isso é um trabalho bem anterior, não foi um trabalho meu. A minha parte foi implantar o digital, né? Que era procurado por todos os presidentes anteriores, mas que a gente teve a sorte de conseguir achar a pessoa correta na hora certa, do jeito certo, e que realmente eu sou bem contente com a conquista, né, de conseguir fazer o digital funcionar aqui na cidade. E falando em ACIARP, a gente tem um programa chamado PROAD, que é o Programa de Aceleração da ACIARP, que está unindo comerciantes para poder alavancar você. Então, se você quer saber mais sobre o programa da ACIARP, o PROAD, clique aqui e fale com a gente, porque é sensacional, né, Ricardo? É isso aí. Tem sido muito bem aceito por quem já está, né? Nós temos já algumas pessoas que já fizeram um podcast como esse e que estão muito contentes, é o retorno que eles estão me dando. Enfim, e a gente espera que a gente consiga realmente atingir os números que a gente projetou. E espero que a gente consiga a televisão que o Emerson disse que nós vamos chegar lá. Estamos trabalhando para isso, a gente conta com vocês no próximo podcast, em outros podcasts, para aderir também ao programa do PROAD, para a gente alavancar e fazer a nossa TV comunitária de Ribeirão Pires. Vai ser ótimo, hein? E aí a gente está aqui finalizando o podcast da Régia, e semana que vem vamos falar mais sobre plano de saúde. Isso aí.